pensar no que existe por trás de um jaleco? Por trás da técnica, dos protocolos e daquela imagem de que o profissional de saúde precisa dar conta de tudo. Aqui a gente fala do que nem sempre aparece nos livros. E nem nos estágios e muito menos nas redes sociais. Esse é um espaço para escutar quem vive a saúde na prática. Sem romantizar sofrimento, sem transformar dor em espetáculo. Mas também sem complicar o que pode e deve ser entendido. Eu sou o Ed. Eu sou a Bibi. E esse é Por Trás do Jaleco, um podcast sobre saúde, como ela realmente é. E o tema de hoje é Conexão Autista, cuidado de quem cuida, voltado à discussão da saúde mental dos pais, familiares e cuidadores de pessoas com transtorno de espectro autista, o TEA. Hoje nós temos como convidado o psicólogo clínico especializado em neuropsicomotricidade, com mais de 10 mil atendimentos com crianças de 0 a 12 anos, pai, apaixonado por games e desenvolvimento de tecnologias e criador de conteúdo científico para pais. Com vocês, Douglas Crespo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por me convidar para participar desse podcast. Adorei o nome Por Trás do Jaleco, porque eu não gosto de jaleco, né? O jaleco, ele parece que não divide, né? Parece que não cria vínculo quando a gente tá com o jaleco, quando a gente coloca esse jaleco, essa questão da saúde mental, né? Onde a gente se coloca numa posição de saber mais do que o outro. Na realidade, a saúde mental é uma construção, e essa construção ela se constrói também em relação ali com a experiência do outro, né? Quando a gente fala sobre diagnóstico no TEA, geralmente pensamos como ele afeta apenas a criança, mas pouco se discute sobre a família. Durante a gestação, é comum que os pais idealizem como será a vida do filho, muitas vezes dentro de um padrão considerado típico. Só que, no entanto, quando o diagnóstico de TEA aparece, essa imagem é abalada. No artigo que a gente colocou ali nas nossas referências, que se chama Tornar-se família de uma criança com transtorno do espectro autista, as famílias relatam que muitos pais descrevem nesse momento como um momento que o chão some, né? É como se o chão sumisse e tivesse que se realinhar, né? Para entender todo esse novo contexto. Que é semelhante a um processo de adaptação de quebra dessa expectativa de construção de imagem que tinham do filho. Na tua experiência com crianças com TEA, como você enxerga o momento que vem depois do diagnóstico para essas famílias? Depois do diagnóstico, na realidade, o diagnóstico ele é mais observado em quem trabalha com a criança, em quem atende a criança, do que com a família. Então, geralmente, quem observa as questões que podem possivelmente levar a uma hipótese diagnóstica é a escola, é um profissional próximo da família, porque para a família a criança ela apresenta algumas dificuldades, entretanto não são dificuldades tão alarmantes quando está no seu seio familiar, né? Que ela já está adaptada com aquela personalidade, adaptada com aquele jeito, com o jeito da criança de ser. Então, um impacto maior é você ouvir de outra pessoa, né, às vezes de um profissional, às vezes de uma professora, algo que você não gostaria de ouvir. Porque para a família, a criança é ela, né, que até então não apresentava prejuízos significativos porque ela estava com apoio de suporte do seu próprio lar. Então, quando sai desse apoio e suporte do seu lar e começa a apresentar os prejuízos significativos, por exemplo, na escola, uma dificuldade de interação social, uma questão de comportamento repetitivo, de interesses restritos, né? Então, aí que começa a dar-se a hipótese. Então, a família ela é resistente por isso, porque ela não quer, né, se encontrar com o diferente. Ela não quer se encontrar com a realidade de que o filho ele é diferente do típico, é diferente do funcionamento típico de outras crianças. Então, de início, isso funciona como se fosse ali um processo de luto, né?
a pessoa ela vai se deparar com a raiva. Então, se não for uma pessoa de muita confiança, com muito acolhimento, com muito vínculo para trazer essa notícia, ela passa a ter raiva, ela passa a não querer ouvir isso, passa a ficar resistente a isso, né? Aí depois passa por outros processos, como tristeza, né, aceitação, aquela fase do luto ali que a gente já ouviu em algum lugar, né, algumas vezes. Então eu me deparo muito assim com as famílias nesse processo, inicialmente, esse processo de não aceitação, porque no ponto de vista deles, o filho é normal, né? Normal. As dificuldades que ele apresenta, as dificuldades que não, não afetam muito eles. Né? Até tem uma série na Netflix que é bacana, que acho que se não me falha a memória, é As Mães de Pinguins, que mostra uma personagem da história que ela descobre que o filho é autista, porque ele começa a dar problemas na escola, e ela tem muito esse processo de negação, porque ela não aceita, e ela começa a dizer que o filho não tem o laudo, e ela começa a levar ele para outras escolas, porque ela não está buscando uma escola que vai aceitar ele, ela está buscando uma escola que vai dar o que ela quer ouvir, que vai falar que ele não tem. Como um suporte pode dar para essa família que está nesse processo de aceitação, de entendimento, e está aí nessa negação para acalmar eles, para justamente não causar esse impacto que tem no primeiro momento quando vem o laudo. Não é função do profissional convencer a criança convencer a família sobre o diagnóstico da criança. É a função do profissional elencar ali, levantar as dificuldades e oferecer o suporte necessário para avançar. Às vezes é uma dificuldade de interação social, às vezes é uma dificuldade em flexibilidade cognitiva, uma rigidez cognitiva. O profissional ele tem a função de evidenciar essa dificuldade e oferecer a solução do problema, né? Isso que eu vejo muita dificuldade dos funcionários é quererem convencer a família do diagnóstico, porque tem família que não vai aceitar, mas a família aceitando o suporte, aceitando ali que o teu atendimento pode auxiliar ela a desenvolver tal habilidade, a estimular tal questão na função executiva, esse já é o importante, porque o aceitar o diagnóstico, ele não depende somente de uma questão técnica, de eu saber ali os critérios, aonde essa criança... Não, se refere a muito a como essa família lida com a vida, né? Quais são as crenças dela sobre a vida, sobre esse filho. Então, isso é um processo dos pais, né? Eu costumo muito falar isso na clínica sobre a questão de que, por mais que a família não aceite o diagnóstico, mas aceite as intervenções, tudo bem. A família não precisa aceitar o diagnóstico, ela precisa aceitar as intervenções para que essa criança não tenha prejuízos ali nas habilidades que ela precisa apresentar. Toda essa experiência, tu já teve casos de família que teve o diagnóstico e não quis tratar a criança, até por negação, ou por não aceitar, ou até pelo próprio preconceito que a gente tem na sociedade? Eu nunca tive essa experiência da família não aceitar o diagnóstico e negar a intervenção. Eu já tive a experiência da família negar o diagnóstico e aceitar a intervenção. Por quê? Porque a gente está falando uma coisa assim, referente que vai muito além do diagnóstico. Entendeu? Quando a gente está diante da família, está falando sobre o filho dela, a gente não está falando sobre o autismo, a gente está falando sobre a dificuldade que ele tem de chegar na escola e fazer a lição de matemática, de português, ou chegar na aula de educação física, conseguir jogar bola com os amigos, né? Ou conseguir fazer outros tipos de comportamentos, outros tipos de ações, a não ser aquelas ações que ele sempre faz. Então, a gente está indo além do autismo, está falando sobre o filho. Então, quando eu falo assim, eu tenho estratégias para trabalhar, por exemplo, a flexibilidade cognitiva do seu filho através do brincar. A família quer isso. Entendeu? Ela não quer o diagnóstico, ela quer a solução de que você pode me oferecer para melhorar a vida do meu filho. Então,
trabalha com famílias que não aceitaram o diagnóstico, entretanto, está em terapia porque observa as necessidades de filhos avançar em algumas questões, né, de habilidades, comportamentos. O próprio tratamento em si, ele tem um tempo para acontecer, né? Não é que nem uma gripe que você em 7 dias curou o resfriado. Tem todo um processo, ajuste, porque começa de um jeito, não dá certo, vai para outro. Como é que as famílias acabam lidando com esse tempo que o processo precisa, né? Que cada ponto tem um tempo a ser trabalhado para acontecer. Como as famílias lidam com esse intervalo de tempo? E o desenvolvimento da criança ela não para. Então vamos supor, uma criança chega com 5 anos, ela tem uma dificuldade de interação social. Aí ao longo do tempo que eu estou fazendo a terapia com ela, aí ela vai lá com 6 anos e vai aparecer uma dificuldade. Então, o que antes era interação social não é mais, mas é uma dificuldade de ampliar os seus interesses em algumas questões. A gente vai trabalhar essa dificuldade. Aí lá em 7 anos a criança vai apresentar lá dificuldades em desenvolvimento motor para jogar futebol. Então a família automaticamente ela vai mantendo o processo, porque ela vai vendo as evoluções e vai vendo também que ao longo do tempo vai apresentando novas demandas ali que é necessário de intervenções, né? A gente gostaria de saber se quando as famílias procuram esses primeiros atendimentos, elas conseguem ser informadas do básico sobre o que é entender o transtorno do espectro do autismo. E se tu percebe que elas são amparadas nos seus questionamentos básicos. Não, porque é muito complexo o assunto, né? O assunto é tão complexo que entender o autismo não é entender o autismo lá do DSM-5, não é entender os critérios diagnósticos, né? Isso é entender o diagnóstico. Entender o autismo é você entender as questões idiosincráticas da pessoa, né? Então, você não está explicando uma outra pessoa para a família, você está explicando o filho dela para a sua própria família. Então, você está explicando um indivíduo que ele é singular, né? Então, ela não vai conseguir compreender tudo por completo, mas é uma porta de entrada para ela começar a observar melhor as dificuldades, as demandas que é apresentada no comportamento do seu filho, da sua filha, diante do que as outras pessoas observaram, né? Então, abre-se uma janela para a família começar a observar, conseguir observar. É como se eu conseguisse me distanciar do problema e olhar para o problema. Aí eu tenho uma amplitude do que eu estou falando, né? Enquanto estou muito dentro ali, eu só consigo observar aquilo que eu compreendo, aquilo que me atinge, né? Então, quando vem uma outra pessoa e consegue me tirar, né, do núcleo para mim olhar a questão global, aí dá-se visão para começar a compreender sobre o autismo. Então, no meu ponto de vista, compreender sobre o autismo não é a compreensão técnica, é a compreensão idiosincrática do indivíduo, da criança que está ali comigo, que não vai ser igual a outro autista. Cada autista vai ser diferente e cada família vai ter uma explicação diferente sobre o seu filho, e isso é muito complexo. O autismo a gente fala muito da criança, mas a gente esquece um pouco de quem está por trás, que é a família, né? Muitas vezes o foco fica apenas na criança, mas entendemos que o impacto na família é muito profundo, principalmente no campo emocional. A gente acabou escrevendo alguns artigos para também tentar fundamentar a nossa entrevista com você, e um deles foi a importância da família na vida da criança com TEA, e nesse artigo ele abordava que quando o acolhimento é informação e apoio à família também, não só à criança, né? A gente sabe que o elemento central é a criança, mas o desenvolvimento envolve todo mundo que está por trás dele. Na sua experiência, o que muda na prática quando a família consegue construir suporte mais estruturado e quais são os principais caminhos para chegar nisso? A família ela consegue ter mais suporte quando ela consegue acessar as políticas públicas, tá?
porque através das políticas públicas onde eu consigo um psicólogo, eu consigo uma avaliação psicológica, eu consigo um atendimento especializado, que não adianta nada essa família estar desamparada dos profissionais técnicos que podem estar ali trabalhando, porque não existe apoio se não existe um objetivo de intervenção. Então, se eu não sei melhorar a vida dessa criança, né, ou dar um suporte, eu não estou dando benefício nenhum, né? Nesse contexto das políticas públicas, a gente pode também incluir a parte escolar, né? E essa questão da inclusão escolar foi abordada como um desafio muito importante, né? Exigindo preparo tanto da instituição quanto dos professores, né? O apoio especializado para garantir o desenvolvimento e a participação dessa criança na sala, né, de aula. E, na tua opinião, quais estratégias psicológicas poderiam ser utilizadas para favorecer essa inclusão efetiva da criança no ambiente escolar? Tudo vai começar da formação e capacitação de professores. Isso é fundamental, que vou dar uma possibilidade do professor conseguir, né, compreender esse fenômeno aí que é bem complexo. E muito provável é porque se fala de um autismo de uma forma muito geral, né? 90% dos autistas aí vão ter comorbidades e grande parte também dos autistas tem alguma questão no transtorno de desenvolvimento intelectual. Então, infelizmente, vai ter crianças que não vão estar possibilitadas de estar num movimento de inclusão por conta das comorbidades, né? Então, vamos supor, crianças que têm uma disfunção, uma disfunção sensorial grave, crianças que precisam de adaptações de estruturas físicas, de questão de não conseguir, né, lidar com muitos estímulos. Então, vamos supor que existe um autismo aí puro, adaptações que poderiam ser feitas na escola já é questão de som, questões de muitos estímulos visuais, diminuição de estímulos visuais, mais espaço na sala de aula para não ter tanto estímulo de movimento. E são adaptações assim que são muito particulares de criança para criança, né? Então, uma receita que não vai tem aplicar uma para todo mundo. receita. O ideal seria a capacitação dos professores de formação para que eles consigam ver qual a necessidade de cada criança que ele está recebendo. Até se a gente for acompanhar os fatores de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e que não têm acesso a tanta informação, geralmente o diagnóstico, a grande maioria é dado na escola, né? Uhum. Porque a pai só vai descobrir que a criança está com o diagnóstico já com seus 7, 8 anos de idade. Porque a gente sabe que tem um espaço pequeno de tempo para o tratamento começar a fazer efeito, que é entre os 3 meses até os 8 meses, se eu estiver errado. Eu sei que esse intervalo é bem curtinho. E a gente sabe que, infelizmente, isso vai acontecer quando a criança já está com 7, 8 anos. Então, já rompeu com tudo esse intervalo de tempo, que é bem lá no comecinho. Então, fica uma carga para os profissionais, ao mesmo tempo, até para os professores, como é que eles podem, o professor que está numa situação que está vendo uma criança está com desenvolvimento, tem o TEA presente ou está com suspeita, para chegar também nesse pai, nessa mãe, porque tem que se pisar em ovos, né? Não pode chegar para um pai e jogar essa muito rápido. Como conselho tu pode dar para esse profissional da escola, já que a gente está nesse tema, para chegar na família? Uhum. Na escola, o ideal é não falar sobre diagnósticos, mas falar sobre as habilidades, né? Então, apresentar quais habilidades que essa criança está precisando desenvolver, né? Então, porque uma interação social é uma habilidade de interação social. Uma comunicação é uma habilidade de comunicação, né? Ampliar repertórios de comportamentos para determinadas ações, determinados interesses é uma habilidade também. Então, antes de se falar de diagnósticos, se falar de habilidades, aonde essas possíveis
faltas de habilidade podem apontar para um possível diagnóstico, né? Então, profissionais aí da área da educação podem muito bem chegar aos pais e apontar quais são as habilidades que a criança mais necessita desenvolver, né? Falar sobre essas questões que está chamando a atenção e depois começar a se pensar em encaminhar para profissionais de saúde, aonde vai começar a se pensar em diagnóstico. Até, principalmente no mercado de trabalho, eu já trabalhei com uma pessoa e ela tinha todos os sintomas do TEA, todos, praticamente todos que a gente vê na literatura, ele gabaritava, assim. Só que a família não aceitava que ele tinha, e meio que quando a gente tentava chegar nele e perguntar para ele procurar terapia, ele se apoiava na família e meio que era o mundo que estava contra ele. Como é que a gente pode chegar nessa pessoa que fala que é o mundo que está contra ela e que ela não precisa de ajuda, que de uma forma sem ofender e sem quebrar o espaço dela, para tentar pelo menos fazer ela buscar uma ajuda, buscar um terapeuta, pelo menos para dar o primeiro passo. Uhum. É justamente nesse ponto, né? Porque o diagnóstico ele assusta, o diagnóstico é algo pejorativo, né? A gente vê aí várias ações aí na internet onde define o CAPS como sendo lugar para louco, onde define o autista como sendo aquela pessoa que tem deficiência intelectual, né? Onde menospreza e tem um capacitismo grande sobre as questões da neurodivergência. Então, falar sobre diagnóstico é uma coisa muito pejorativa, né? Mas quando eu chego em alguém, né, e falo para ele sobre vou te dar um feedback sobre sua habilidade na comunicação que talvez você precise desenvolver. Acho que a pessoa lá fica um pouco mais aberta para receber essa orientação, porque às vezes a pessoa não precisa de uma terapia, às vezes, por exemplo, um curso, né, curso de teatro. Percebi que você tem uma dificuldade aí na tua comunicação e interação social. Tem um curso de dança, um curso de teatro, que é muito bom para desenvolver essa habilidade. A pessoa vai aceitar, né? E quando ela aceita e se depara ali com o movimento, e ela começa a se perceber que realmente tem uma dificuldade, aí ela começa a se abrir também para outras possibilidades, né? Então, talvez fugir um pouco desse papo de diagnóstico e ir para um papo mais de desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento da pessoa. A gente vê bastante hoje em dia, principalmente nas redes sociais e nas séries, a gente vê aqueles, por exemplo, se a gente for pegar a Advogada Excelente, eu acho que da Netflix. É extraordinário. Extraordinário, isso. A gente tem o caso do Big Bang Theory, tem o Sheldon. O The Good Doctor também. The Good Doctor, que também. A gente tem vários profissionais, só que eles mostram um autismo que é um fragmento de tudo que é o espectro, né? Uhum. E depois a gente vai para as redes sociais, a gente vê esses influencers falando que eu teria 7, 8 filhos autistas porque é muito bom. E mesmo, então a gente tem a mídia falando disso, que é como se fosse uma coisa perfeita, como se fosse uma coisa fácil, como se fosse uma coisa tranquila. Agora, é uma pessoa que ela está no espectro, que ela não se encaixa nesse quadro, isso não acaba prejudicando até ela no processo terapêutico dela, quando ela vê um fragmento que é muito isolado do que a grande maioria passa, ou tu acha que essa representação pelo menos é uma porta de entrada para a galera começar a se entender? Essas representações, personagens, Isso. olha, muita gente vai se identificar, muita gente não vai se identificar, né? Então, é um fragmento mesmo, né? É um fragmento e é tão fragmento que talvez pessoas possam se identificar, mas tenha diagnósticos diferentes do que talvez é ali o proposto. Por exemplo, um personagem que ele tem uma proposta de apresentar o autismo e muitas pessoas com TDAH se, né, identificaram porque observaram nele ali talvez uma impulsividade, talvez uma questão de irritabilidade. Então, assim, é uma representação que é de identificação, né? Então, não vejo como malefício nem benefício nenhum,
porque muito improvável alguém também vai procurar terapia porque viu um personagem e se identificou pelo personagem, né? E o personagem, ele sempre vai entregar algo bom. Ele sempre vai entregar a melhor versão dele ou aquilo que faz ele ser o personagem, né? Justamente para ter essa identificação e tal, então não Pegar vai mais ter nicho. uma... Sim. Até o que deu a ideia da gente fazer esse podcast de ir para o outro lado, né? De falar com a família e não só com o caso clínico, porque boa parte que a gente vê é muito no clínico da pessoa, mas esquece um pouco do que está por trás. Foi o podcast Inteligência Limitada, e que eles trouxeram a Tarsila Alana, que é uma mãe de autista, que ela ficou famosa com um vídeo polêmico na internet sobre o autismo. E no podcast ela acaba falando bastante que cria uma certa carga para a mãe, porque ela vê muito essa romantização das redes sociais que eu teria 7, 8 filhos autistas, mas é fácil para uma pessoa que tem uma babá 24 horas para cuidar do filho dizer que tem um filho autista. Agora uma mãe que o pai trabalha, a mãe tem mais 2 filhos para cuidar e tem um filho autista, isso cria uma certa carga pesada. E às vezes até uma mãe ela pode até se sentir pressionada, ela pode se sentir até frustrada e até se sentindo incapacitada porque ela vê, o influencer fala que é lindo e maravilhoso, mas não tá sendo lindo e maravilhoso para mim. Tá me sendo cansativo, eu tô dormindo pouco, eu tô esquecendo de mim para focar no meu filho. Aqui agora a ideia é o que você pode falar para essa mãe entender que tá tudo bem, assim, que ela não precisa se comparar às redes sociais. Que conselho tu pode dar para essa mãe entender que ela tá na posição dando o máximo dela e que ela vai conseguir? Conselho: todo filho tem sua dificuldade, todo filho ele tem coisas a melhorar. Não existe filho perfeito e nem existe pessoa perfeita, né? Então, o conselho que eu dou é acreditar nas habilidades. Todo mundo tem uma habilidade, independente do diagnóstico, de como que é. Todo mundo que veio nessa terra tem uma habilidade, só que tem pessoas que apresentam habilidades em determinados contextos e tem outras pessoas que apresentam determinados em X contexto. Então, essa família tem que entender o funcionamento do filho, entender como que ele pode apresentar as habilidades dele, né, de forma funcional. Então, quando a família ela compreende isso, ela muda emocionalmente, ela muda existencialmente, porque ela começa a entender que o filho não é um problema. O problema é o que está sendo oferecido para ele funcionar, né? Quando eu consigo adaptar, às vezes adaptar meu lar, adaptar meu ambiente, oferecer uma escola onde tem um ambiente adaptado, aí eu começo a ver as habilidades, e são habilidades impressionantes. Habilidades, assim, que supera de muitas pessoas típicas, né? Só que cada um é cada um, né? Então, essa questão de comparação de filho, né? Isso ocorre muito por conta das redes sociais, onde todo mundo apresenta seu filho como um filho maravilhoso, perfeito. E isso tudo é mentira, né? A gente só mostra o que a gente quer mostrar, né? Exatamente. É uma coisa que é interessante a gente entender também qual é o ambiente em que essa criança é inserida e quais são os estímulos que esse ambiente tem, né? Para dar. E nesse contexto, sim, nos artigos a gente leu também muito sobre tendo esse ambiente saudável, onde a gente tem observação sobre tudo, sobre o contexto, né? Enfim, as famílias conseguindo se reorganizar sem quebrar, né, essa rotina, enfim, entender e compreender e conseguir conviver com o transtorno, né? Entendendo as expectativas e desenvolvendo novas formas de cuidado com a nova realidade que eles, né, têm. Nesse contexto, assim, o que tu enxerga nesse processo, né? Principalmente, assim, com o fortalecimento de vínculos, quando a família consegue criar vínculo com essa criança de uma maneira que consiga observar as características delas e oferecer, né, um ambiente. O que tu acha qual a importância desse fortalecimento de vínculos para entender essa criança e oferecer o melhor ambiente para ela? Porque entender
né, essa criança, essa pessoa, fortalece muito o vínculo porque a família passa a parar de olhar só para as inabilidades e olhar as habilidades. Nós, como temos um instinto muito de sobrevivência, instinto animal, nós tendemos a olhar muito as coisas ruins, né? Por quê? Porque nosso sistema de sobrevivência quer que nossa espécie se perpetue. Então a gente passa a olhar mais as coisas ruins do que as coisas boas para se manter no vivo, no ambiente. Então é um mecanismo normal do ser humano e é muito complicado porque é estigmatizado o autismo, né? É esperado o pior de quando você recebe um diagnóstico de autismo. E nem sempre é assim. Quando eu consigo mostrar as habilidades do filho para a família e mostrar aonde que essa habilidade acontece, como que essas habilidades acontecem e por que essas habilidades acontecem, a família cria vida, passa a viver de forma diferente, porque passa a acreditar no futuro melhor para o seu filho. A gente sabe que as famílias elas têm uma rotina programada antes de que vinha essa criança, vinha o Maldo, né? E muitas famílias não têm nem a rede de apoio. Então, o que acontece? Normalmente, não é sempre, mas é o mais comum, o pai ele fica com a função de prover o financeiro e a mãe fica com a responsabilidade dos cuidados do filho, de levar para tratamento, levar para todos os suportes que precisa. E, além do mais, eles estão acostumados com 2 salários e agora entra para um salário, começa aquela briga com o plano de saúde não cobre, e aquilo que a gente está acostumado a ver todas as famílias sobre a sobrecarga que elas têm. Como é que você vê essa pressão que tá sobre as famílias? A gente sabe que não tem como resolver magicamente, não tem como pegar uma bolinha de condão e tá resolvido. Mas como a gente, você aconselha um método para a família pelo menos suavizar essa pressão que está acontecendo? Precisamos de políticas públicas, né? Porque se tem muita informação sobre o que é autismo, o que causa, as dificuldades, mas se tem poucas medidas operacionais de tratar, né? Então, não adianta eu só chegar para a família e dar o diagnóstico de autismo ao filho dela e falar, agora você se vire, aí ela vai ter que pagar um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um fonoaudiólogo, e como ela vai fazer isso, né? Então, políticas públicas são necessárias e se tem também uma grande resistência nisso que eu percebo, aonde pessoas nas redes sociais, na mídia, falam que ser autista tem muito benefício, tem benefício de nada, né? Só tem prejuízos, porque aí você vai ver uma mãe que vai ter que parar de trabalhar, ficar 24 horas com o filho para poder levar para terapia, sair da terapia. Você vai ver um pai que vai trabalhar em 2 empregos para conseguir pagar as terapias, né, para conseguir dar conta. Então, não se tem benefícios, né? Aí as pessoas falam, benefício, tá? Benefício de pegar um ônibus de graça? Tá, vou pegar o ônibus para onde? Né? Benefício de estacionar numa vaga? Beleza? Então, são benefícios que não são benefícios reais. São ilusórias, só para Então, uma fantasiada. há necessidade de medidas públicas sérias mesmo, medidas que afetem, né, no nosso sistema único de saúde, onde essas famílias tenham mais acesso, onde essas famílias tenham mais suporte, tenham lugar para deixar os seus filhos, não uma escola de crianças típicas, porque não adianta também a família deixar o filho na escola e em 2 horas tem que ir lá para buscar o filho, né? Ou tem que ir lá para acudir a alguma necessidade do filho. Até esse exemplo que tu deu, a gente vê voltando para aquela série As Mães de Pinguins, tem uma personagem na série que o filho dela ele precisa de um apoio para ir no banheiro, que a escola não tem ninguém capacitado para isso. E a mãe precisa ficar 24 horas na frente da escola, meio que quando o filho precisa ir no banheiro, ela para tudo para ir ajudar o filho, porque a escola não consegue. Então, essa série é legal porque ela faz a gente sair do nosso mundinho e entrar na realidade de quem está vivenciando isso. E até tem um pouco do apagamento da mãe, né? Porque ela começa a viver em função do filho e ela não tem tempo de cortar o cabelo, até a própria saúde dela vai ficando em segundo plano.
voltando para a série, tem essa personagem do filho, ela acaba descobrindo problema de saúde porque ela não foi a tempo tratar. Então, como a gente pode, como psicólogo, ele pode ajudar a família a não perder a identidade dessa pessoa que está na função, sem, eu estou com a função de cuidar do meu filho, mas eu tenho uma identidade. Como psicólogo, como essa pessoa pode trabalhar, ou se existe um caminho para equilibrar esses dois papéis. Eu sou mãe, eu sou pai, mas eu também sou um ser humano que tenho as minhas necessidades, elas precisam ser atendidas também. O psicólogo ele vai ajudar, com certeza, tem várias formas de ajudar, e a forma específica é a psicoterapia, né? Porque a psicoterapia, para o adulto, ele vai ressignificar pensamentos, ressignificar a vida, dar uma nova estrutura, né, da rotina, vai dar novas oportunidades de ativação comportamental. Então, o psicólogo ele é fundamental quando ele entra com a técnica, com a abordagem dele para ajudar a resgatar essa pessoa, né? Então, a gente está falando de uma pessoa que precisa ser resgatada, não resgatada no sentido literal, mas resgatada no sentido dos seus pensamentos disfuncionais, né? Onde talvez ela acredita que a vida dela está mais difícil, ou está muito mais difícil, um pensamento catastrófico, onde pode ser colocado um pouco melhor a realidade para que ela consiga viver melhor, onde ela parou de se perceber como mulher, parou de se perceber como uma pessoa que necessita de lazer, necessita de espaço, necessita de tempo, de cuidado. Então, a psicoterapia é um ponto fundamental nisso tudo. Tem muitos estudos que mostram que após o diagnóstico, a questão familiar, casal, acaba se fragilizando, o relacionamento entre pai e mãe, né, esposo e esposa nesse contexto, e a pressão diária, o cansaço, as divergências de cuidado, as questões problemáticas que tem, né, no dia a dia, cotidiano, enfim. Na tua observação, né, isso afasta os casais? Quais são os principais pontos de conflito que surgem assim entre os casais após essa questão do diagnóstico, tratamento e o cotidiano tão corrido que é de terapias e estimulação, enfim? Qual a tua opinião assim sobre essa questão? Sobre os casais. Exatamente. Uma pergunta muito difícil, né? Porque vai, né, de como que é constituído esse casal, né? Qual é a relação desse casal? Então, uma psicoterapia em casal, na questão do casal, isso vai ser uma coisa muito individual, né? De família para família. Então, não tem como saber, né, como que vai ser a estrutura dela depois, ou como vai se manter. Isso é uma questão que deve ser feita uma análise profunda através de psicoterapia. Seria a individual ou para o casal? A casal. A individual, ela não deixa de ser, né? O casal, né? É individual, mas afeta toda a família, né? Outra questão que é muito se comentada é sobre as redes de apoio, né? A importância de ter um sistema ali de pessoas que possam auxiliar no cotidiano, né? Dessas famílias, para reduzir esse isolamento e essa sobrecarga, né? Com a família, né? Na sua experiência com as famílias que você já trabalhou, qual é a contribuição das redes de apoio na vida dessas famílias, né? E o que muda quando se trata sobre suporte, né? Se realmente esse suporte faz diferença no dia a dia, no tratamento, enfim, na vida dessas pessoas. A rede de apoio é fundamental, né? É importante a gente entender o que é rede de apoio, porque às vezes fica uma coisa muito técnica. Rede de apoio parece que tem, né, papéis definidos de rede de apoio, que na realidade não são papéis definidos de rede de apoio. É a organização dessa estrutura familiar, onde nós observamos ali
quais são as redes de apoio. Pode ser um amigo que mora ao lado, um amigo de infância, pode ser a avó, pode ser o avô, pode ser o irmão, pode ser o tio. Então, essa rede de apoio é uma forma de como essa família pode ser auxiliada quando a coisa aperta muito, né? Então, quando a mãe ela não consegue levar a criança na escola, o pai está indo para o trabalho, e quem pode fazer isso? Né? Vai ser alguém mais próximo, a gente chama de rede de apoio. Então, a rede de apoio também é fundamental para dar uma visão diferente dessa criança para a família, porque geralmente a rede de apoio está nessa entorno, nessa rede, mas não participa efetivamente do problema, né? Então, vamos supor um avô, uma avó que cuida de vez em quando ali da criança, mas eles não são efetivamente parte do problema, então eles conseguem enxergar um pouco longe e dar alguns feedbacks para pai, para mãe, e isso fortalece ali sobre uma possível intervenção, um possível diagnóstico ou uma possível ajuda nos momentos mais difíceis. O censo de 2022 trouxe pela primeira vez dados sobre o autismo desagregado por raça, e o que encontrou foi que crianças negras chegam ao diagnósticos até 1,6% após crianças brancas, com os mesmos sinais, confirmando que a raça no Brasil define quem chega ao diagnóstico, quando chega e com qual suporte. Levando isso em consideração que o diagnóstico é tempo de vida com inclusão, benefícios e suporte familiar, existem políticas públicas atuais no Brasil que abarquem esse viés de raça no diagnóstico de TEA? Não existe políticas públicas. Na realidade, existem poucas políticas públicas, né? Na realidade, precisa mais de protagonismo do autista para se mover mais políticas públicas. Marcos Mion, ele promoveu muitas políticas públicas maravilhosas, né? Mas foi criada ali a Lei Rouanet, mas depois se parou, né? Se parou de políticas públicas e agora está meio devagar, então precisa de um protagonismo aí. O que eu vejo? Eu vejo muito médico, muito psicólogo, muito profissionais que não são neurodivergentes, não são autistas, falando pelo autista. Então isso não gera protagonismo, porque eles realmente não sabem, né, o que é a pessoa autista. Então, qual é a necessidade da pessoa autista? E muito menos quando é um negro autista, né? A gente também tem a própria densidade social, né? A vulnerabilidade social. A gente acaba vendo nos bairros. Hoje, querendo ou não, o Brasil fala que não é um país racista, mas o racismo está muito forte. A gente vê nos bairros de baixa renda, a população acaba sendo mais negra do que. Se você pegar o centro de Balneário Camboriú agora e você cruzar ele agora, você vai ver muito menos pessoas negras. Você vai ver muitas pessoas brancas. E, infelizmente, as poucas pessoas negras que você vai ver, poucas vão estar na condição de transeunte, né, de ocupar aquele espaço. A grande maioria vai estar trabalhando. Então a gente também acha que nessa pergunta acho que entra mais a vulnerabilidade social justamente do que a... Sobre políticas públicas também, agora vindo para a nossa região aqui em Balneário Camboriú, onde nós estamos gravando esse podcast, foram sancionadas algumas leis focadas, né, na comunidade autista, só que são leis, assim, claro, auxiliam no cotidiano, porém são leis superficiais, né? É uma lei, por exemplo, sobre a carteirinha de identificação, ok, é ótimo, excelente, a gente tem uma carteirinha de identificação para todos os contextos. Questão médica, se a pessoa passar mal na rua, a gente já sabe que vai ter que ter um outro tratamento. Se aconteceu da pessoa se perder, acontecer de, enfim, várias situações. E uma outra lei que foi em relação às vagas, né, as vagas prioritárias, em todos os tipos de estabelecimento, onde é obrigatório uma vaga bem em frente ao estabelecimento, em porta de entrada, com a marcação ali. A gente já vê muitos estabelecimentos já fizeram essa alteração. Só que, no entanto, políticas públicas que tenham o foco de acesso ao tratamento, acesso às terapias, a gente não vê, né, acontecendo
ou acesso a auxílio, inclusive as que existem, às vezes não são colocadas em vigor por conta de falta de fiscalização, né? E tu acha que se tivesse realmente um órgão de fiscalização em relação a essas políticas públicas referente a tratamento, a terapias, isso poderia causar um impacto social no ambiente onde a gente vive, enfim, né, nas comunidades? Mas tem órgãos de fiscalização, inclusive em Balneário, né? Tem a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Então, tem órgãos fiscalizadores, tem órgãos que promovem iniciativas ali de políticas públicas, mas, assim, ainda é muito genérico, né? É muito genérico. Então, assim, esse órgão ali, ele está trabalhando o cego, o surdo, o autista, o deficiente físico, o deficiente intelectual. Então, assim, como é que eu vou pensar para todo mundo uma política pública que agregue todo mundo? Não tem como, né? Não tem como, né? O ideal seria políticas públicas mais voltadas ao SUS. Então, por exemplo, não tem uma política pública assim. Eu recebi ali a identificação de autista, automaticamente eu tenho direito a um psicólogo e a uma avaliação neuropsicológica. Não tem isso, né? Outra coisa também, eu recebi minha identificação, automaticamente eu posso, vamos supor, acessar o SUS de uma forma de prioridade, né? Onde se tem ali um psicólogo, mas tem um psicólogo especialista em autismo para me atender, não um psicólogo que está atendendo todo mundo, que é o generalista, né? Então, precisa de políticas públicas mais efetivas, né? Não uma vaga na rua de estacionamento, não uma passagem grátis no ônibus, né? Por exemplo, tem uma outra política pública que foi sancionada aqui em Balneário Camboriú, onde a coleta de sangue, né, e coleta de exames, assim, o enfermeiro vai até a casa dessa pessoa e coleta em casa. Isso é uma coisa de Balneário Camboriú. Isso já é uma política pública que realmente é efetiva em relação à acessibilidade dessa pessoa, né? Porque vai evitar que ele tenha todo aquele transtorno se essa pessoa, né, tem alguma sensibilidade, alguma questão assim sensorial, alguma questão, qualquer questão que seja, né, impede dela ter esse estresse, esse trauma de ir até, vai ser no ambiente, o enfermeiro vai até a casa, faz um atendimento humanizado, né, e é uma questão aqui de Balneário Camboriú, que já é uma lei de política pública, uma coisa que vai realmente usar efetivamente, ajudar efetivamente essa pessoa com deficiência, né. Acho que as políticas públicas pecam bastante porque a gente já vê a dificuldade da pessoa que tem o plano de saúde para conseguir o tratamento. Uhum. Já é difícil para quem está pagando e se a gente for olhar, não é todo mundo que tem condição financeira de estar pagando o plano de saúde. Então, se a gente analisar, já está difícil para quem paga, imagina para quem não paga, como é que não está a situação, né? Uhum. Complicado. Até agora a gente vamos um pouco para o futuro. A gente falou muito sobre o presente, sobre os que os pais sentem no momento. Agora o futuro, porque os pais, eles, quando vem um filho crescendo, eles idealizam muito esse futuro. Como é que vai ser o futuro do meu filho? Como é que o meu filho vai entrar no mercado de trabalho? Como é que o meu filho vai sobreviver quando ele sair de casa, né? Porque os pais, eu consigo cuidar do meu filho enquanto ele está aqui comigo. E a hora que ele tiver que encarar o mundo? Que conselho você pode dar para esses pais? Agora, se o filho vai encarar o mundo. O conselho que eu dou é que não existe pessoas que não conseguem desenvolver suas habilidades, né? Então, acreditar que ele é capaz sim de fazer as coisas ali que as habilidades o permitem. Então, por muitas vezes, quando recebe o diagnóstico, existe uma blindagem, onde eu blindo a criança de determinados estímulos por acreditar que ela não vai conseguir fazer. Então, essa crença de que ela não consegue fazer faz com que eu prive ela de determinados estímulos e prive o desenvolvimento adequado dela. Então,
acreditar mais no seu filho, acreditar mais nas habilidades, acreditar e dar mais oportunidades de que ela vivencie por si própria as suas experiências. Permitir que ela se frustre também, né? Uhum. Uma coisa, tem uma série no Netflix que é o Atypical, que é bem interessante. Ele mostra todo esse processo, claro, de uma maneira romantizada, né? Uma série, então tem todo o contexto artístico ali, sobre esse processo de adolescência para fase adulta, né? Desse personagem. E aí eles mostram diversos contextos, assim, tanto na questão de trabalho, questão de namoro, relação sexual, a parte de morar fora de casa, né? E todo esse processo. E é bem interessante, fica a dica para quem quiser assistir, é uma série bem legal, bem bacana. Maravilhosa série. E agora a gente vai entrar pro futuro dos outros casos. A gente tem os autistas que ele tem um maior índice de suporte, né? E ele acaba dependendo mais da mãe, da família, dessa rede de apoio, justamente pelo alto índice de suporte deles. Eu vejo percebo que alguns pais, eles acabam ficando muito preocupados, tá, e quando não estiver mais aqui? Como é que vai ficar meu filho a hora que eu encerrar o meu tempo aqui? Tem alguma forma, algum amparo que essa família pode se tranquilizar, sabendo que quando eles não estiverem mais aqui, o filho vai ter um outro suporte, alguma forma de continuar? De ter um apoio, um Isso, auxílio, um apoio, um talvez. auxílio. É que o autismo, ele tem níveis de suporte que se refere a o quanto de suporte ele precisa para desempenhar sua habilidade em determinada situação. Por exemplo, em determinada quesito. O autismo nível 3 de suporte, mas não é um nível 3 de suporte ponto, né? Numa avaliação neuropsicológica vai estar lá o nível 3 de suporte com necessidade de suporte e interação social. Então, a gente vai ver diversos autistas, vai ver autistas que conversam pra caramba, que falam muito, então não tem necessidade de suporte nenhum em interação social, só que tem necessidade de suporte em rigidez cognitiva, em interesses restritos, em comportamentos repetitivos. Nível de suporte, 1, 2, 3, isso significa o quanto de suporte eu vou dar. Se é 3, é um autista que tem um nível 3 de suporte em comportamentos repetitivos. Então, é um autista que ele precisa de muito suporte para sair desses comportamentos e aumentar, né, o seu repertório comportamental. Tem autista nível de suporte 1 em interação social. Então precisa de suporte para conseguir manter suas relações, conseguir manter suas conexões. E o suporte, ele tanto pode regredir como pode avançar. Então, a família que teve o diagnóstico do autismo, ela está no movimento de reduzir a necessidade do nível de suporte. Então, vamos supor que a família tem o autista nível suporte 3, que quando crescer vai ter o nível de suporte 1, né? Deixar de ser autista não deixa, porque o autismo, ele é uma questão do neurodesenvolvimento, está na genética da pessoa. É uma pessoa autista, não é uma pessoa com autismo, né? Então ela não está com autismo e daqui a pouco ela deixa de estar com autismo. Ou quando ela não quiser mais, ela deixa, né? Ela é uma pessoa autista, é isso a pessoa dela. Ela vai regredir nível de suporte. Então, a missão da família é dar o suporte necessário para haver essa remissão, essa regressão, e que esse autista se torne funcional, né? Mas vai se tornar uma pessoa perfeita? Ninguém é perfeito, né? Não precisa ser perfeito também. É verdade. E agora, para encerrar o nosso primeiro episódio do nosso audiocast, Douglas, como profissional da saúde, se tu pudesse falar diretamente com as famílias que acabaram de receber um diagnóstico, né, hoje, o que você diria? Qual seria teu conselho? Eu diria o seguinte: você está com uma pessoa, você não está com um diagnóstico, né? Continua sendo teu filho, continua sendo uma pessoa que vai desenvolver e uma pessoa que vai apresentar a sua versão para a humanidade. Então, não tenha tanta ansiedade, não tenha tantos anseios, apenas vive, segue o fluxo, segue o flow, que
o importante é o vínculo, né? O importante é a relação que você vai ter com o seu filho e o que você vai vivenciar ao lado dele. E para fechar com chave de ouro, quem ouviu o podcast até agora, onde é que pode te encontrar, como é que chega até você, redes sociais? Tem o momento de fazer teu jabá aqui. Me encontra nas redes sociais, @pc.douglascrespo, eu estou fazendo vários conteúdos aí sobre bebê, desenvolvimento infantil, humor, meme, trend e isso tudo aí. Isso tudo aí pra gente passar esses momentos aí que as pessoas, né, levam com muita dificuldade e vamos levar com leveza. A gente quer agradecer principalmente a você, Douglas, por esse momento de aprendizado pra gente, pra quem tá ouvindo. Foi incrível, a gente conseguiu sair um pouco daquela visão romântica que a gente acabou ouvindo bastante e trazer para a realidade das pessoas. Espero que quem esteja ouvindo conseguiu também entender que você não está sozinho. É normal se frustrar, é normal sentir pressão. É normal a gente ficar perdido, mas é importante a gente sempre ir atrás de informação, conhecimento, né? Atrás de pessoas que possam auxiliar, principalmente os profissionais da saúde, né? Nesse caso, nosso querido psicólogo que veio aqui conversar com a gente. E assim encerramos o nosso primeiro episódio do nosso audiocast Por Trás do Jaleco. Muito obrigada a quem acompanhou e sigam a gente nas redes sociais. Bianca Chaves e Ednei R.